Graças ao Senhor pela primeira reunião de serviço regional, depois da conferência internacional, e pelo que nós ouvimos ontem, a reunião aqui na Igreja de São Paulo, no Butantã, o efeito da conferência foi muito grande. Os irmãos foram muito tocados, e os irmãos todos estão assim muito centrados no encargo. Isso tem nos alegrado muito, e pelo que tudo indica, o Senhor quer nos abençoar esse ano, e eu acredito que o Senhor também quer nos abençoar na nossa região de 8A, E quando nós falamos em arrumar casa, nós falamos, eu acho que é bom prestar atenção nisso. Todos aqui são várias igrejas, às vezes há igrejas grandes, há igrejas pequenas, É bom que todos nós atentemos para isso, Porque esse ano, 2018, é um ano de pregação do Evangelho. O Evangelho tem que avançar, e o livro de Filipenses, Paulo escreveu para os filipenses, mas o objetivo, o foco, é o progresso do Evangelho. Quando falamos em arrumar casa, Paulo estava arrumando a casa dos filipenses, para que pudesse haver avanço do Evangelho, pregação no progresso do Evangelho. Então, de certa forma, nós estamos na mesma situação, O Senhor está preparando-nos para o progresso do Evangelho. Só que, irmãos, as igrejas aqui também são muito heterogêneas, Algumas igrejas estão mais à frente, outras, em termos operacionais, estão mais atrás, mas nós precisamos, de qualquer forma, todas as igrejas aqui precisam arrumar sua casa. Primeiramente, arrumar a casa no sentido, irmãos, de que nós precisamos fazer a inclusão de pessoas, Não sempre os mesmos irmãos, As mesmas galinhas que ocupam os mesmos ninhos, e depois não saem de lá, e as galinhas novas não conseguem botar ovo, Então, assim, precisa haver essa renovação, precisa haver inclusão, de pessoas mais jovens ou pessoas mais novas. Eu digo, não necessariamente de idade, mas mais novas, que não participavam, que possam ter espaço para participar. E isso, pelo menos a exemplo da Igreja de São Paulo, isso foi de grande ajuda para nós os presbíteros, Porque cada serviço agora está tendo inclusão de vários irmãos jovens. Jovem, quando eu digo jovens, são mais jovens do que nós, É que nem nossos filhos são meninos até com 60 anos de idade, o pai de 80 considera como menino, Então, são mais jovens do que nós e estão operacionalizando muito bem cada serviço, vários serviços, desde serviço de criança, que já era um serviço bem, graças a Deus, coordenado, o serviço de jovens, serviço de adolescentes, serviço de literatura, recepção, Partido do Pão, assim por diante, casais, pais. Então, todos esses serviços estão sendo, graças a Deus, estão tendo realidade, estão trabalhando, estão funcionando. E quando isso funciona, a igreja ganha outros ares, a igreja é oxigenada, E todo mundo fica alegre, todo mundo participa. Então, se a sua igreja não houver essa oxigenação, pode ser que fique, talvez essa conferência internacional ajudou, mas logo depois começa a parar de novo, Então, assim, precisa haver essa oxigenação, tá? Então, estou pedindo para os irmãos, presta atenção nisso, abra espaço, para outras pessoas, não sempre a gente. Claro que você tem talvez uma preocupação, se esse pessoal mais novo entrar e começa a levar a igreja, desviar, tal, Por isso que nós falamos, existem dois princípios para as pessoas, para a inclusão,
para renovação, são dois princípios que esses irmãos estão observando, pelo menos aqui em São Paulo, né? Nós temos orientado e temos observado. Número 1, né? Tudo que fazemos com inovação, criatividade em cada serviço, o escopo nosso é a economia de Deus. Quer dizer, nós não fazemos nada além da fé, da promoção da fé. Nós promovemos a fé, não outra coisa senão a fé. Por isso que nessa conferência foi a fé do Evangelho. Então a fé para nós é tudo, né? Então, isso, em segundo lugar, a questão do encabeçamento é muito importante, né? Essa inovação que está acontecendo, todos sabem o lugar deles, né? Eles sabem, está aprendendo a se sujeitar debaixo, né, da coordenação da igreja, debaixo da comunhão, né, dos presbíteros, dos irmãos, né, que estão à frente. Isso tem trazido uma harmonia muito grande, né, uma paz muito grande. Isso, né, aí faz com que a coisa funcione, né? Então, eu espero que todas as igrejas deem um pouco de atenção nisso, porque senão nós vamos, né, de repente, nós vamos falar, esse ano nós vamos pregar evangelho, tá? E cada igreja aqui precisa ganhar mais uma cidade nova, pregar evangelho. Mas se a gente não está coordenado, né? A nossa igreja não está coordenada, todo esse trabalho que nós vamos fazer, depois pode virar só um número, né? Fazer um fichário, tal, e depois vai se perder. Então preste atenção nisso, né? Vamos dar essa atenção, realmente, quando falamos de arrumar casa mesmo, né? E dar esse, né? Dar espaço. Irmãos, eu tenho visto que quando a gente começa a prestar atenção nisso, dá espaço, a gente começa a ver irmãos com talentos, né, começam a aparecer e o Espírito vai encaixando eles, né? Como 1 Coríntios 12 fala que é o Espírito, né? É o Senhor que encaixa cada membro no seu lugar, né? Como lhe apraz, né? Então, graças ao Senhor que as coisas, quando começam a encaixar, começa a haver o entusiasmo na igreja, a alegria na igreja, e todo mundo tem espaço, todo mundo começa a funcionar, né? Então, eu queria começar essa comunhão desse jeito. Vamos arrumar cada igreja nesse sentido, tá bom? Vamos cuidar para não ficar sempre aquela coisa velha de antigamente. Vamos renovar, vamos inovar, não é isso? Com criatividade. Em segundo lugar, né, todos os serviços, precisa haver realmente uma boa coordenação dos serviços, e todos os serviços procurar fazer com excelência, né? Quando recepção, fazer com excelência. A pessoa nova que chega na reunião da igreja se sente muito bem, se sente muito abraçada, muito acolhida, né? Desde o momento que chega, ela não fica perdida em momento algum, sempre tem alguém, né, orientando e indicando para onde vai e tal, entendeu? E sempre lhe dando boas-vindas. Às vezes, irmãos, custa tão pouco, um sorriso, certo? Uma palavra assim, você é bem-vinda, né? Que bom que você está aqui. Você não sabe como faz diferença para uma pessoa nova. Então nós precisamos aprender a receber pessoas, nós precisamos aprender todos os serviços serem feitos com excelência, fazer da melhor maneira possível. Se até hoje nós temos feito o nosso serviço de uma forma meio improvisada, bom, daqui para frente não se tolera mais, daqui a algum tempo, não se tolera mais. Tem que fazer um serviço bem feito, né? Para o Senhor tem que ser um serviço bem feito. Então, inclusão, excelência e entusiasmo. Fazer isso com muita alegria, né, com entusiasmo. Todo mundo aqui alegre em servindo ao Senhor, tá? E eu só quero, assim, no tocante ao serviço, eu quero acrescentar uma coisa aqui em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo.
Irmãos, aqui mostra a natureza do serviço de Paulo. A natureza do serviço de Paulo, irmãos, é um serviço. Ele enxerga muito bem, muito claramente, que o serviço dele é um sacrifício. É um sacrifício oferecido ao Senhor. É um sacrifício da fé. E depois ele fala, serviço da vossa fé. Essa palavra serviço aqui é a palavra sacerdócio. Sacerdócio do Evangelho. Né? Por exemplo, Romanos 15,16. Dá uma olhada em Romanos 15,16. A nossa tradução talvez não seja tão boa, mas é a mesma palavra ali, ó. Romanos 15,16. Aqui fala, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Aqui, na verdade, essa palavra ministro de Cristo Jesus, no encargo de anunciar o Evangelho de Deus, aqui é no sentido de servir como um sacerdote do Evangelho, né? Anunciar o Evangelho de Deus, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, é servir como um sacerdote do Evangelho. Então, essa mesma palavra está lá em Filipenses, onde nós lemos aqui. Portanto, irmãos, nós precisamos agir. Nosso serviço aqui não é meramente abrir local de reunião, fechar local de reuniões, acender luz, apagar luz. Nosso serviço aqui é um serviço de um sacerdote. Você e eu somos sacerdotes e nosso foco no nosso serviço é a fé dos irmãos, né? Já que nós estamos falando da fé do Evangelho, porque nós entramos para o mundo da fé, não sei se você percebeu, né? O mundo do Evangelho é o mundo da fé, não é o mundo da lógica, é o mundo da fé. Então, se nós entramos no mundo da fé, nós temos que agir como um sacerdote da fé. E o nosso serviço aqui, irmãos, é de oferecer a fé dos irmãos como um sacerdócio, como um serviço. O que quer dizer isso? Que através do nosso serviço, irmãos, a fé dos irmãos cresça. Você pode estar limpando o chão, varrendo o chão, fazendo limpeza no local de reuniões. Mas enquanto você está fazendo limpeza no local de reunião, você tem a visão de que você é um sacerdócio que, para promover a fé dos irmãos, limpando o local de reuniões, você dizendo, olha, tendo esse local de reuniões adequado, limpo, os irmãos vão poder crescer na fé. Eu estou promovendo a fé dos irmãos. Aí você tem clareza do que está fazendo aqui. Se você vem aqui, você vem arrumar a cadeira, colocar a arrumação da cadeira, mas não faça isso meramente como uma atividade de arrumar local de reuniões. Você vem arrumar a cadeira, você tem que dizer, Senhor, essas cadeiras aqui bem arrumadas, é para promover a fé dos irmãos que sentam aqui. Então, qualquer coisa que você faça, limpar o banheiro, qualquer coisa que você faça, não é meramente uma atividade física, é uma atividade de um sacerdote. Você é um sacerdote, você promove a fé dos irmãos. Então, você oferece a fé dos irmãos como um sacrifício, né, como um serviço. O seu serviço é um serviço sacerdotal, oferecendo para Deus. Você imagina só, você oferece para Deus, e o seu serviço promoveu a fé dos irmãos, cresceu, né, diante do Senhor, amadureceu, os irmãos amadureceram, cresceram, a fé dos irmãos foi acrescentada. Você imagina quando Deus recebe o seu serviço, Ele vai receber com aroma agradável, Ele vai aceitar, né? Não sei se você percebe, de repente, por exemplo, uma reunião como ontem de manhã aqui em São Paulo, né? E a gente vê o resultado do serviço, de vários serviços, desde recepção, né? Partir do pão, quem conduz o louvor, né? Música, tudo, né? Todo mundo tem essa visão de que ele é um sacerdote, né? Oferecendo um serviço da fé. Irmãos, o resultado é aquela alegria. Você vê os irmãos todos desfrutando, os irmãos voltando. Eu almocei aqui, né? Eu almocei aqui, mas os irmãos vinham conversar comigo, assim,
irmão Pedro, quero que você saiba que fique encorajado, estamos orando por vocês, a direção é essa que vocês estão dando, estamos muito alegres, estamos com vocês, e essa conferência foi maravilhosa, né, nós somos muito, e essa reunião, né, foi muito maravilhosa. Então esse resultado é o resultado da promoção da fé. E não é resultado de uma pessoa só, não é só de quem ministrou a palavra, mas de todos os serviços, né, juntando você. Aí, irmãos, você pode desfrutar dessa alegria. No passado, a gente tinha um medo de que, poxa, eu desfrutar a alegria, estou roubando a glória de Deus, né? Eu não posso desfrutar dessa alegria, mas aqui fala que pode sim. Você pode, porque no versículo seguinte fala assim, nem no versículo seguinte, no mesmo versículo, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quer dizer, quem oferece o serviço, quando vê o resultado, né, da fé dos irmãos que cresceu, Deus fica alegre, e o sacerdote fica alegre, e os que são servidos ficam alegres. Então, todos ficam alegres. E essa alegria, irmãos, no serviço a Deus, não pensa que Deus não pensa na nossa alegria, não. Não pensa que nós, no serviço a Deus, Deus sabe que nós, homens, precisamos de motivação. E a motivação, irmãos, é essa alegria. Você vê a alegria dos irmãos, vira a sua alegria, vira a sua motivação. É ou não é? Então, irmão, bom, aí eu vou voltar um pouquinho, falar um pouco a palavra sacrifício. Irmãos, não há nenhum serviço bem feito, não há nenhum serviço que promova de fato o crescimento da fé dos irmãos, se não houver sacrifício. A própria palavra diz sacrifício. Se não, né, se você faz da vida da igreja aquela rotina, né, chega no domingo de manhã, você vai lá abrir local de reuniões, depois fecha o local de reunião, você tem que ir porque você que abre o local de reuniões, e você tem que ser o último a sair porque você que fecha o local de reuniões, né, se isso virar rotina em você, irmãos, nós precisamos mudar isso, né, porque Deus quer nos motivar. Você vê, quando Deus criou o Jardim do Éden, ele fez a árvore não só boa para alimento, ele fez a árvore agradável à vista. Ele se preocupa com a nossa alegria, ele se preocupa com a nossa motivação. Deus sempre procurou nos motivar. Então, servir ao Senhor não é aquela coisa, aquele negócio, sacrifício no outro sentido, né? Oh, que sacrifício! Ninguém quer saber de serviço, só eu que estou fazendo sozinho aqui, né? Os irmãos estão falando de pregação do Evangelho, mas ninguém está pregando o Evangelho, só eu que estou pregando o Evangelho, né? Irmãos, não é esse sentimento. Não tem que ter esse sentimento. O sentimento, irmão, tem que ser, se eu estou fazendo algum sacrifício, irmãos, é para Deus. Deus está vendo. Eu não preciso fazer um sacrifício e mostrar para os irmãos. Né? Os irmãos sabem que vocês podem dormir tranquilamente domingo à tarde. Eu estou aqui trabalhando, estou conversando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos. Não precisa se mostrar. E também não precisa condenar quem não está fazendo, sabe? Pior coisa, nós precisamos criar um bom ambiente entre nós. Porque o que é da vida vai contagiar a vida. Não precisa você querer, né? Você então vai começar a fazer e começar a apontar dedo nos outros que não fazem. Faça você, não é isso? Faça você com alegria, né? E isso vai contagiar os irmãos. Acredita ou não acredita em mim? Sabe? Então, porque senão dali a pouco vai virar dois partidos na igreja, né? Partidarismo. Um partido dos que fazem, outro partido dos que não fazem, pelo menos da concepção deles, né? Então, irmãos, fica aquela coisa, aí fica aquela condenação, aquela crítica, aquela, né? Aquela contenda, e não vai levar a edificação. Né, irmãos? Melhor mesmo a gente, por isso que eu tenho falado da humanidade elevada de Cristo, né, nós realmente tomarmos pelo caminho do novo homem, não tomar o caminho do velho homem, né, então. Bom, mas tudo isso aqui, então, deixa eu terminar aqui então. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação,
sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Quer dizer, a libação é o ápice do sacrifício e do sacerdócio. O que é libação? Libação, além de eu já estar oferecendo, né, sacrifício e serviço da fé dos irmãos normalmente, eu dou a minha própria vida para isso, né? Esse tipo de... Eu posso usar Epafrodito como exemplo, no versículo 30, dá uma olhada no versículo 30. Epafrodito. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse alguém que dá a sua própria vida é o espírito de um mártir, né? É um espírito de quem já serve como libação. Esse dar a própria vida aqui parece dar a vida física, né? Mas essa vida aqui não é vida não é biológica, essa vida aqui é psique. Então, antes de você querer bancar herói, não, eu vou morrer queimado pelos irmãos, né? Se entrar um soldado aqui e dizer, quem crê em Jesus, né, vai ser morto essa noite, eu vou ser o primeiro a dizer, eu sou que invoca o nome do Senhor. Não pensa nesse tipo de ser um herói, mártir. Se você nunca vai ser esse mártir se você nunca deu a sua própria vida psique. Não sei se seus irmãos entendem o que eu quero dizer. No serviço, né, no serviço das crianças, se não tiver alguém que dá a sua própria vida psique, não há um serviço bem feito. O serviço dos adolescentes, se não tiver alguém que dá a sua vida psique, que se preocupa de fato com os adolescentes, que tem empatia com os adolescentes, que realmente cuida deles, irmãos, não há um serviço bem feito. Serviço de jovem é a mesma coisa, serviço de casais, serviço de pais, serviço, né, grupo familiar, então. Grupo familiar depende muito das irmãs. Se houver irmãs que promovem grupo familiar, porque irmãs que abrem a casa, né? Eu falo, a reunião vai ser na minha casa, se a minha mulher olha feio para mim, certo? Acabou, né? Não tem reunião na minha casa, não. Então, assim, são as irmãs que abrem a casa. Então, geralmente um grupo familiar funciona, além do irmão ter encargo, as irmãs principalmente, começar a ligar uma para a outra, não é isso? Ligar, ou colocar no WhatsApp, não é isso? Hoje tem reunião na minha casa, por favor, venham, traga visita, traga alguém, né? Convide alguém e tal, né? Vai ser reunião. Então, irmãos, nós precisamos, esse ano precisamos promover mais grupo familiar. Porque é grupo familiar de cuidado e multiplicação. Não é mais só cuidado mútuo, cuidado e multiplicação. Então, irmãos, as irmãs precisam ter esse espírito de sacrifício, esse espírito de sacerdócio, esse espírito de se colocar como libação. Os outros podem descansar, mas eu não. Por quê? Porque eu dou a minha própria vida psique por causa disso. Esse é o espírito de um mártir, né? Então, não fique orgulhoso não, mas a equipe do Douglas, né, vocês fazem um bom trabalho, né, com comportagem, tudo, né? Eu vejo vocês não descansam, realmente todo dia estão ali trabalhando. Irmãos, esse é um espírito mártir, porque Deus deu uma tarefa para eles, e eles estão sendo fiéis nessa tarefa, né? E orar para que todo o fruto deles viram fruto da vida da igreja, né? Não é só contatar, vender muitos livros, mas o resultado final tem que ser vida da igreja, né? Produzir a vida da igreja. Então, irmãos, é isso que eu queria falar com vocês. Vamos arrumar a casa no sentido de inclusão. Não, sabe, não fique, a igreja não fica como 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, né? Pedir para o Senhor nos dá sabedoria. Vamos inovar. Vamos colocar pessoas novas, vamos incluir pessoas novas, abrir um espaço, não fica só nós, né? Poucos aqueles mesmos irmãos. Irmãos, senão daqui a pouco nós vamos para o caixão, né? Só porque nós vamos para o caixão abrimos um espaço, né? Porque senão na igreja nunca vamos abrir espaço para ninguém. Então, assim, é melhor a gente, enquanto a gente está em vida, abrir espaço para os outros, certo? Irmão, na nossa idade, irmãos, não estamos mais na idade de ficar operacionalizando tudo, né?
Nós que estamos deixando aqui, pô, Vilmar, pô, Ulisses, né, operacionalizar um pouco mais, para a gente correr um pouco menos, né? Então, assim, energia, né? E eles estão deixando a outra, né, turma aqui, ó, o Everton aqui, ó, cadê? Não estou vendo aqui. É o Billy, o Davi, né? Wagner, aí, toda essa turma aí, ó, né? Celso, né? Toda essa turma aqui. Então, graças a Deus, irmãos, a gente tem primeira geração servindo, segunda geração servindo, terceira geração servindo, quarta geração servindo. Irmãos, isso é bonito, né? Então, aí, irmãos, o Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. A gente já viu isso, né? Ontem aqui no Butantã, sem a gente esperar, e a reunião, os irmãos até que chegaram cedo, né? Geralmente a gente fica preocupado que a reunião realmente começa a se completar depois das 10 horas, né? Mas ontem já, os irmãos já chegaram cedo, estavam contentes, empolgados, animados, entusiasmados, não é isso? Com muita alegria, e acho que todas as 400 cadeiras estavam tomadas, né? E ainda tinha irmãs e irmãos servindo, né, nas crianças, em outros lugares e tal. Irmãos, lotou ontem, e sem a presença de irmãos da Zona Leste, né? Então, irmãos, isso é uma... Morumbi, né? Ah, vocês foram para a Zona Leste. Então, irmãos, o Senhor encheu esse lugar aqui. Então, quando as coisas começam a normalizar, irmãos, começam as coisas, o Senhor acrescenta. Dia a dia os que vão sendo salvos, né? Então acreditem nisso, sabe? Então procure, ore diante do Senhor, né? Se precisa fazer mudança, alguma coisa, né? Vamos promover essa mudança. Não tenha medo de mudança, né? Mas sempre guardando a linha clara, uma linha firme da economia de Deus e também da questão de coordenação, né? Do encabeçamento, né? Tá? E segundo lugar, vocês ouviram muito, nós falamos nessa conferência, irmãos, é muito importante que, por exemplo, no Atos capítulo 2, versículos de 46 a 42 até 48, né? 46, onde fala, irmãos, que os que creram, né? Eles tinham tudo em comum, né? E eles perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Na verdade, é nessa sequência, né, original. No ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Quer dizer, os apóstolos, eles davam a palavra, ministravam a palavra. E essa palavra que é ministrada era imediatamente ruminada pelos santos, pelos irmãos. E assim, irmãos, dia a dia as coisas vão crescendo, né? O Senhor vai crescendo o número dos que vão sendo salvos. E acontecia um partir do pão de casa em casa, também oração de casa em casa. Isso quer dizer o quê, irmãos? O que move a obra do Senhor é a palavra. E a palavra não é você inventar uma palavra para falar. Se cada igreja, cada irmão, ele se acha no direito de inventar uma linha, uma direção, irmão, nós estaríamos perdidos. Nós vamos ter 1000 direções, cada um dando um tiro para um lado. Irmão, nós nunca vamos ter impacto, não vamos ter força, e o Senhor não consegue fazer uma obra entre nós, né? Não tem uma só alma para fazer a coisa, mas graças a Deus, irmãos, o Senhor está até restaurando isso. Então cada um de nós, só que, irmãos, não tome essa palavra meramente como doutrina, por favor, porque depois repetir como doutrina, irmão, cansa os irmãos, mas pega isso como encargo. Se os irmãos que falaram essa palavra buscaram a revelação diante de Deus, buscaram o encargo diante de Deus, certamente ele tem uma motivação para uma ação, para uma prática. Agora, se você toma aquilo ali meramente como uma mensagem para falar, como uma doutrina, irmãos, vai cansar os irmãos, e a igreja não vai sair do lugar. Então, até vocês ouvirem essas palavras, precisam ruminar no sentido de dizer, Senhor, como podemos praticar essa palavra? Senhor, não nos deixe ficar só na teoria. Senhor, ensina-nos a como ajudar os irmãos a praticarem essa palavra. E para praticar essa palavra, eu primeiro preciso praticar. Eu preciso, né, no dia a dia,
Senhor, o que eu tenho, como eu posso praticar essa palavra? Então, irmãos, é muito importante nós todos, imagina só, eu estou falando só aqui na região 8A, agora você imagina em todos os continentes. Hoje nós, o irmão Soares voltou, está voltando, né? Acho que já saiu, o avião dele já deve ter saído, para os Estados Unidos. E nós tivemos uma comunhão à tarde. Eu falei para ele, né, e graças ao Senhor que eles estão praticando isso. Falei para eles, a bênção não é cada um inventar uma coisa para falar. A bênção é a gente pegar a palavra, né, dos apóstolos e ter comunhão, e ruminar e praticar essa palavra. A bênção está aí, né? Então, graças ao Senhor que esses continentes, o continente europeu, né, imagina só, o alcance dessa palavra está sendo muito grande. Não é só aqui na região 8A, em todas as regiões. Então, nós estamos indo de região em região para todo mundo seguir essa linha, porque nós vamos ter grande impacto. Acredite no que eu estou falando. Se todas as igrejas, irmão, de todos os continentes começarem a praticar essa palavra, não que você não possa ter suas revelações, entendeu? Quando você lê a palavra, vem uma luz, vem outra luz, todo mundo tem. Graças a Deus, quem busca tem a luz. Mas sempre essa luz, irmãos, procure aplicar essa luz em cima do encargo principal, né? Para a gente promover mais forte ainda, né, essa linha principal, tá? Então, esse é mais um ponto que eu gostaria de acrescentar, e isso faz parte do encabeçamento de Deus, né? E, por fim, irmãos, eu queria, o que eu realmente queria falar, que o André tem muito encargo, é sobre a humanidade perfeita de Jesus. Eu não tenho tempo de falar mensagem sobre isso, mas, irmãos, nós precisamos realmente mudar o ambiente da igreja. Em vez de a igreja ter aquele ambiente, irmãos, de disputa, de rivalidade. Opa, essa geração nova está chegando aqui, vai tomar meu lugar, sabe? Não podemos ter esse tipo de ambiente entre nós. Aqui nosso ambiente não é um puxar tapete do outro, não é um querer morder o outro, um querer devorar o outro. Não, nosso ambiente aqui tem que ser um ambiente de amor, de misericórdia, compaixão, não é isso? Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, se tem tem motivo de queixa, né? Perdoando uns aos outros, mansidão, mantendo-nos humildes, irmãos. Quanto mais nós somos usados por Deus, mais precisamos cuidar para ser humildes, né? Mais mansidão. Às vezes a gente, né, eu sou presbítero, viu? Você tem que me ouvir, sabe? Mansidão, humildade, não é isso? Toda essa humanidade elevada de Jesus, isso tudo, irmão, está no novo homem. No velho homem, é prostituição, impureza, lascívia, né? Linguagem obscena de falar, ira, indignação, divisão, contendas, rivalidade, competição. Bom, quando houver competição entre nós, né? Inveja, né? Vanglória, partidarismo, irmãos, esse ambiente, eu não quero mais viver nesse ambiente, irmãos. No passado talvez já vivemos, eu não quero viver nesse ambiente. Eu quero entrar logo para a boa terra, né? Não quero ficar dando voltas no deserto, né? Vivendo nesse ambiente. Graças a Deus, irmãos, eu sinto que nós estamos caminhando bastante nesse sentido, né? Até mesmo, irmão, casamento, nosso casamento tem que se arrumar. Eu sei que não é fácil, né? Sei que não é fácil. Às vezes são coisas calejadas de anos, né? Eu sei que às vezes eu vejo, né? Às vezes vejo pessoas idosas, já tão calejadas de conviver, mas uma convivência assim tão ruim, tão mal feita, né? Que às vezes eu falo assim, às vezes, quem sabe, se enterrar junto, vai enterrar os dois, uma de costa para o outro, porque né, a coisa já está tão feia assim, vai para o caixão ainda, aí não se resolveu ainda, né, o problema. Irmãos, eu posso estar falando, vocês podem estar rindo, mas pode ter coisa, irmãos, que a gente ainda, aquelas rusgas, não é isso? Aquelas rusgas, vamos começar em casa, né? Que tal? Vamos
Então, aprender a tratar em casa, né? Aprender a negar a si mesmo, né? Porque o segredo está aqui, ó. Deixa eu... Ó, Senhor Jesus, não posso tomar muito tempo, né? Os irmãos têm tanta coisa para falar. Aqui, ó. Capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, irmãos, esse é o nosso caminho para a maturidade. Nosso caminho para a maturidade. Hoje, né, eu falei um pouquinho para Soares, porque ele foi, no passado, ele foi um pastor da linha pentecostal, né? Então, tem muito daquelas práticas pentecostais. Então, eu falei para ele o seguinte, quem tem mais essa tendência, não estou criticando, não é ruim isso. Por exemplo, se nós temos uma pregação do Evangelho a fazer daqui a 2 semanas, o que nós devemos fazer? Nós devemos ter oração e jejum, não é isso? Até às vezes vigília, não é isso? Para que quando chegar naquele dia a gente tenha poder para falar a palavra de Deus, o Evangelho possa sair, o mistério de Deus possa sair e tocar nas pessoas. Então, isso é uma coisa boa. Eu não estou dizendo como uma coisa ruim, tá? Uma coisa boa. Nós precisamos, dependendo dos eventos, dependendo das necessidades, nós precisamos praticar essa prática que essa linha dos pentecostais praticam. E não estou falando que é coisa negativa, não. Precisa fazer isso. Todavia, a gente não pode viver só disso. Nós não podemos viver disso. O nosso poder depender da oração e jejum, o nosso poder para viver como um cristão, como um servo de Deus. Então, nós precisamos dos dois lados. Tem um evento, nós precisamos, para a obra do Senhor acontecer naquele evento, eu preciso buscar oração, jejum, e o Senhor certamente vai me dar poder, né, para enfrentar aquela situação e ganhar muita gente. Mas para a minha vida, para o meu viver, para eu amadurecer e ter um poder pela maturidade, é essa linha aqui, ó. Essa linha do versículo 10. Então, qual é essa linha? Essa linha, irmãos, é por meio dos sofrimentos. Aqui diz, né, a comunhão dos seus sofrimentos. Se Jesus, lá em Hebreus, ele foi aperfeiçoado como homem por meio dos sofrimentos, será que eu e você temos outro caminho para ser aperfeiçoado? Não tem outro caminho, irmãos. Nosso caminho para ser aperfeiçoado é sofrimento. Por quê? Porque nós somos duros na queda. Somos. Nosso ego é duro na queda. Se não for por meio de tribulação, não for por meio de sofrimento, Deus não tem como lidar com a gente. Mas não precisa pedir sofrimento. Ninguém aqui vai... Vamos fazer uma oração, reunião de oração, fazer uma vigília. Todo mundo pede sofrimento para ele. Não faça isso não. Senhor, me manda sofrimento, quero amadurecer. Não precisa mandar não. Irmãos, são as tribulações que você já passa. No dia a dia, você já passa. E só que você não aproveita. Você é como a velha geração no deserto. Faltou água, reclama, murmura, não é isso? Faltou comida, carne, churrasco, não tem churrasco. Vai lá, fala para Moisés e Arão, né, como é bom voltar para o Egito, lá tem carne a fartar, tal. Então, irmãos, qualquer situação, irmãos, nós estamos acostumados a reclamar, a murmurar, né? Por isso que o livro de Provérbios fala que é duro morar com uma mulher rixosa, né, dentro da mesma casa. É como gotejar da chuva no inverno. É como o quê? É melhor morar no eirado, ficar no canto do eirado, do que ficar debaixo do mesmo teto com a mulher rixosa. Aí você começa a aplicar isso para a tua mulher, né? Essa mulher rixosa não é tua mulher, é você. É você que tanto reclama.
não é? Farol, os semáforos estão todos vermelhos hoje, reclama. A fila do carro, né? Você está nessa fila, não anda, aí você está com pressa, você é para outra fila aqui, vem para essa fila que essa anda, não é isso? Não é assim que é a chamada lei de Murphy, né? Fila de banco, a mesma coisa. Irmãos, tudo a gente reclama. Os filhos que a gente tem, reclama, né? O emprego que a gente tem, chefe que a gente tem, a gente reclama de tudo. Irmãos, agora em lugar de reclamar, aproveite, toma como, né, participando do sofrimento de Cristo. Isto é, como Cristo foi aperfeiçoado nos sofrimentos, eu quero ser aperfeiçoado nesse sofrimento que eu estou passando. Né? As ansiedades do dia, as angústias do dia, as preocupações do dia, né? Todos nós temos, mas vamos aproveitar para voltar para o Senhor. Amém. E voltar para o Senhor, e principalmente com que objetivo, irmãos? Colocar o nosso eu à morte. Amém. Porque aqui fala, conformando-me com Ele na sua morte. O objetivo de sofrimento não é amanhã dar um testemunho, né? Irmãos, eu passei por tanto sofrimento, eu vou escrever um livro sobre meus sofrimentos. É como aquele vaso que foi todo quebrado e remendaram de novo, né? Então, irmãos, não se gabe do seu sofrimento. Seu sofrimento só chegou à sua finalidade final quando chegou na morte. E quem morre não tem mais o que se gabar, né? Então, assim, tá? Estão chegando na sua morte. Quem vive, irmãos, por esse caminho, no dia a dia, irmãos, ele ganha poder. Porque quem morre, porque a ressurreição só vem depois da morte. Se você sofre e não morre, não tem poder. Mas se você sofre e morre, você vai ganhar um pouco de poder hoje. E amanhã você sofre e morre, ganha mais um pouco de poder. Daqui a 6 meses, você tem um poder da ressurreição que você mesmo não sabe como é que veio. Veio dessa forma. O irmão Dong, ele não é aquele que ora e jejua para ter poder. Ele virou aquela pessoa. Por quê? Porque, irmãos, vocês não sabem o que ele sofreu. E o que ele sofreu, o que ele foi diante do Senhor. Ele foi injustiçado, foi diante do Senhor. Foi perseguido, foi diante do Senhor. Sofreu conosco, servindo junto. A gente não compreendia ele, a gente não entendia ele. Ele sofreu. Irmãos, ele sofria tudo para levar ele mesmo à morte. E quando leva à morte, o poder da ressurreição aparece nele. Então, a gente não sabe, o irmão Dong fala uma palavra e acontece, e eu falo não acontece. Por quê? Por causa do poder da ressurreição que vem pela vida. Tá? Então, eu vou voltar a repetir. Irmão, não é errado, devemos praticar. Se tem alguma necessidade, devemos aprender a ajoelhar, orar, jejuar, não é isso? Para uma determinada situação, para a gente ganhar poder, para poder enfrentar aquela situação, para ganhar pessoas para o Senhor, ou, né, ganhar. Não é errado, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas, irmãos, aproveite para crescer em vida. Porque só fazendo obra, não necessariamente você cresce, mas pela vida você certamente cresce. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Se você fizer muita obra, ora e jejua, às vezes nem sempre a sua obra é ouro, prata e pedras preciosas. Pode ser que seja madeira, feno e palha. Por quê? Porque você às vezes não sabe discernir entre a alma e o espírito. Mas se você for por esse caminho da morte do seu eu, por meio do sofrimento, por meio da comunhão do sofrimento de Cristo, e conformando com Cristo na sua morte, certamente, irmãos, é ouro, prata e pedras preciosas que você vai oferecer ao Senhor, porque certamente é algo da vida, é algo do Espírito. Então, irmãos, o Paulo mostra para os Filipenses qual é o problema da falta de unidade entre eles. Não unidade no Espírito, mas unidade na alma. Eles na verdade eram cristãos exemplares, era uma igreja exemplar, que realmente cuida de Paulo, cuida do apóstolo, como outras igrejas não cuidaram, eles cuidam, mas faltava entre eles lutar pela fé evangélica com uma só alma, faltava isso. Então Paulo está dando o caminho para eles. Como é que vocês conseguem ser uma só alma, irmão? É todo mundo fazer cair no deserto seu velho homem.
E o seu velho homem cai no deserto como, irmãos? Aproveita o sofrimento de cada dia para levar a morte e vai ganhar o poder da ressurreição. Irmãos, aí pode ter certeza, irmão, 2018 vai ser grande ano da bênção do Senhor. Amém? Bom, eu vou parar por aqui, senão o Ulisses já está impaciente, quer passar logo os encargos dele, né? Ele está assim, para, senta, tá, então eu falei, tá na hora de parar, que aí ele... Fala Deus. Não ele, é Deus falando através dele. Amém, irmãos? Jesus, Senhor? Amém. Nós temos vários assuntos para tratar com vocês, irmãos. Eu queria rapidamente mostrar o que seriam esses assuntos de hoje, né? Primeiro, planejamento da região 8A para 2018. Segundo, falar um pouquinho sobre o curso de capelania que nós estamos programando. Reunião do Partido do Pão no formato Bucafé no próximo domingo. Ofertas, grão de areia e sócios do Evangelho. Livro na minha mão, o JAVE, CEAP, comportagem. E aqui, irmãos, o Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, nós não vamos cobrir hoje, tá? Porque vocês têm acompanhado, nós temos feito várias reuniões mensais sobre esse tema específico. Vamos dar continuidade na próxima reunião, mas hoje nós não vamos ter tempo para entrar só nesse aqui. Só esse aqui merece uma reunião em separado, tá bom? Então, primeiro eu queria falar sobre o planejamento para 2018. Vou projetar rapidamente, ficou pronto, vários de vocês já receberam. Eu peço que vocês ainda não divulguem muito, eu sei que você já divulgou, tudo bem. É que esse calendário é muito dinâmico, irmãos. Então, a gente prepara, começou com os cooperadores da região 8A, saímos daquela reunião com um calendário já bem avançado. Aí, olha só, nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, fomos para Cesareia de Filipe, com um grande grupo de irmãos e irmãs dos serviços de crianças, adolescentes, jovens, casais, pais, mulheres, melhor idade. E aí nós elaboramos e consolidamos o calendário para 2018. Claro, se você tiver alguma atividade na sua igreja que não está aqui, fale com a gente depois, a gente adiciona no calendário, de forma que esse calendário reflita tudo que vai acontecer de importante na região 8A em 2018, tá bom? O que é importante, irmãos, ressaltar é que tudo que nós fizermos dentro desse calendário, desse planejamento, deve colaborar com o progresso do Evangelho. Tá? E quando a gente fala progresso do Evangelho, é o progresso dentro de nós e fora de nós. Quer dizer, na conferência nós vimos isso, né? O progresso dentro do Evangelho acontece dentro de nós com a salvação de Deus, tá certo? Que começou com a regeneração, vai terminar com a nossa glorificação. Nós estamos hoje aonde, irmãos? Na vida da igreja, passando pelo processo de transformação, tá certo? Conformação. Esse processo ocorre na vida da igreja. Portanto, irmãos, que cada evento que fizermos possa estar colaborando para o progresso do Evangelho, tá bom? Eu queria só dar um exemplo para vocês. Ano passado nós tivemos, por exemplo, evento para casais. Irmãos, nós temos um testemunho fortíssimo, louvado seja o Senhor, para dar para vocês. Estava ali presente um casal, irmãos, que já estava com tudo pronto para se separar. O casamento já tinha acabado, eles iam se separar. Mas eles foram tão tocados pelo que aconteceu durante o evento, que, irmãos, houve uma reconciliação do casal naquele evento, e os irmãos continuam juntos até hoje e servindo ao Senhor. Então, veja, a gente visa com os eventos, irmãos, suprir os da casa, né? Que a fé aumente, esse serviço e sacrifício aumente a fé dos irmãos, como o Pedro acabou de falar para nós. Então, irmãos, todos os eventos aqui representados são para o progresso do Evangelho, primeiro dentro de nós, a salvação nossa, a salvação dos irmãos que se reúnem conosco, tá certo? Casais, jovens, adolescentes, tudo isso, e tem mais, tem melhor idade, pais, crianças, tudo isso, irmãos, para que o progresso do Evangelho ocorra no nosso meio. A gente tem que cuidar dos da casa. Vocês dizem amém para isso? Amém. Temos que cuidar dos da casa, tá certo? Mas isso se expande também para os de fora, irmãos. Obviamente que o Senhor possa usar esses eventos para a pregação do Evangelho também. Por exemplo, evento de casais. É só para os de dentro da casa ou também pode convidar pessoas de fora? O que vocês acham?
podemos e devemos convidar, irmãos. Porque quando nós convidamos, a gente não sabe, irmãos, o poder que a palavra do Senhor tem. Aliás, nós sabemos, né? O poder que a palavra do Senhor tem. Transforma vidas, salva famílias. Então, se por exemplo, um evento de casais, você tem um vizinho, um amigo, você quer convidar, traga para esse evento. Não tem problema nenhum. Esse evento também é para os de fora. Os jovens começaram agora, aos sábados, uma reunião, cada mês, aos sábados, um sábado do mês, uma reunião com todos os jovens da igreja em São Paulo. Irmãos, esse evento pode se estender também para os jovens da região 8A. Tá certo? Está tudo no calendário ali, você pode promover para os seus jovens. E, irmãos, nessa reunião tivemos 105 jovens, desses 105, 3 convidados que estavam ali e ouviram o Evangelho. Então, louvado seja o Senhor, tá certo? Se em cada reunião houver pessoas novas, o Evangelho vai ser propagado por meio dessas reuniões. Isso se aplica a todos os eventos, irmãos. Adolescentes também, melhor idade, vários idosos, irmãos, nos eventos para a melhor idade que nós temos feito. Mulheres, congresso das mulheres, vieram convidadas, sim ou não, irmãs? Vieram convidadas e ouviram a palavra rica que foi falada no congresso. Então, irmãos, nós temos que promover os eventos para o progresso do Evangelho, dentro e fora de nós. Amém? Depois, então, irmãos, aquele calendário, amanhã eu estou atualizando e vou enviar novamente para vocês. Divulguem para todo mundo. Vai estar no site da Igreja em São Paulo, tá? Todo o calendário ali para o ano, né? Então vai ter vida saudável dos adolescentes, vai ter a Arca, que é para os jovens, vários eventos, tá tudo ali, tá? Dá uma olhada, qualquer dúvida, fala com a gente, tá bom? E se você tiver algum evento que queira adicionar ao calendário, também fala com a gente. Curso de capelania. Irmãos, a capelania, só explicar um pouquinho rapidamente o que é capelania, é isso aqui, ó. Capelão é um ministro religioso que, a propósito, nós temos vários irmãos aqui que já são capelães, tá certo? E que têm feito um trabalho muito forte nessa área. Por exemplo, o irmão Cláudio, o irmão Jones, tem exercido a capelania e, irmãos, e tem dado frutos para o Senhor de uma forma bastante intensa. Então, o capelão é um ministro religioso autorizado a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, olha só, conventos, colégios, universidades, hospitais, irmãos. O capelão tem livre acesso ao hospital. Entendeu? Você não precisa ficar restrito ao horário de visita. Você pode entrar em qualquer hora para visitar as pessoas e pregar o evangelho lá dentro. Olha que porta aberta, não é? Presídios também é uma outra possibilidade. Corporações militares. Aqui um parênteses. Para você ser um capelão militar, precisa de um aperfeiçoamento maior. No caso aqui, o irmão Cláudio já tem esse aperfeiçoamento. Ele o capelão com um plus, digamos, né? Ele não só nas instituições privadas e públicas, como hospitais e escolas, mas também pode chegar na polícia militar e, se fizer um outro curso, pode também chegar nas Forças Armadas. Só uma curiosidade para vocês. Nós estamos promovendo aqui esse curso de capelania, irmãos, nós chamamos de capelania civil, certo? Que é o primeiro passo. É um passo importante, né? Porque do civil, depois você pode obter os outros graus de capelão. Corporações militares, que é onde o irmão Cláudio tem trabalhado bastante, e outras organizações ou corporações. Portanto, irmãos, capelania abre portas para a pregação do Evangelho do Reino em vários lugares. Quero ressaltar para vocês, irmãos, que nós vamos ter no dia 4/3 um curso aqui na Sala Amarela, um curso de capelania, logo após a reunião de Partir do Pão, nesse domingo próximo agora, das 13 às 18, 19 horas, nós vamos ter esse curso de capelania. Solicito encarecidamente, irmãos, hoje você tem que fazer a sua inscrição. Muitos aqui estão no grupo, tá certo? Receberam essa mensagem, sim ou não? Vocês receberam, né? Irmãos, tem que fechar hoje, máximo amanhã de manhã, porque o pastor Lissandro precisa do número para compor o material. Então, depois o Jones vai nos ajudar nisso, né? Façam hoje à noite, irmãos, sem falta, máximo amanhã cedo, a sua inscrição e mande o comprovante para o Jones, tá? Muito importante. Eu vou projetar daqui a pouquinho, rapidamente, o procedimento, tá? Que depois vocês podem pegar também. Tem uma taxa que você tem que fazer o depósito na conta do pastor, e esse comprovante desses R$20, você manda para o Jones. Aí o Jones já registra, você está inscrito para o curso domingo que vem.
No dia, você vai pagar o restante, mais R$ 150, portanto o custo custa R$ 170, tá certo? E você vai receber o material. Você precisa trazer uma foto com o comprovante de endereço, porque, irmãos, depois vai ser emitida uma carteirinha, tá, de capelão, para quem fizer isso. Mas, irmãos, eu quero que você também não se preocupe muito com esse curso do dia 4. Claro, quem quiser, venha e faça. Mas olha só, breve, pelo Instituto Vida para Todos, nós vamos ter o nosso curso de capelania. Entendeu? E aí vai ser mais... vai ter o nosso sabor. Entendeu? Então, por isso que esse aqui vai ser... com humildade eu falo isso, irmãos, mas vai ser melhor, porque vai ser de acordo com a nossa visão. Tá certo? O curso de capelania ele é importante e tem eficácia, mas esse aqui vai ter o nosso sabor. Por favor. Só explicar um pouquinho para os irmãos de onde surgiu esse encargo maior, né? A questão de capelania realmente sempre foi uma porta boa, porque você com a carteirinha, você como capelão, você pode entrar nos hospitais, prisões, escolas, etc. Você tem essa porta aberta. Mas ainda é uma coisa assim, um tanto difusa, né? Entanto ainda sem uma linha de ação concreta, né? Sem uma linha de concreta. É que começou a surgir na linha do PM, né? Da Polícia Militar, o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo começou a se preocupar alguns anos atrás que estava difícil de repor os policiais, ou que desistiram, ou que morreram, ou que foram presos, né? E estava difícil de repor o quadro do pessoal, porque demora muito, você, por exemplo, você até aprovar um candidato, treiná-lo, né, e depois colocar ele na rua, na ativa, demora muito, né, isso. Então, eles perceberam que se eles conseguirem manter o quadro, manter o pessoal motivado, manter o pessoal, né, que está na ativa com saúde, vamos dizer, saúde mental, psicológica, seria muito mais barato. E então, a linha da Dutra, o comando da linha da Dutra do Estado de São Paulo, começou a fazer primeiro, né? O comandante ali começou a aplicar isso. E deu certo. E realmente mudou muito o índice, né? Há muito índice de suicídio também, não é isso? Então, assim, graças a Deus que com esse cuidado a coisa mudou. E nesse momento nós entramos, né? Foi nessa hora que nós entramos e já tem 6 meses, pelo menos, de atuação ali na região. Já houve algumas famílias que estão sendo apacentadas para a igreja em São José dos Campos. Já tem 2 famílias já reunindo normalmente em São José dos Campos. Como é que se atua, né? Você não pode falar como capelão, não pode falar, ó Senhor Jesus, né? Você não pode falar da religião lá dentro, mas você pode dar ajuda espiritual. Só que, logo depois que você dá essa ajuda espiritual, eles vão pedir ajuda nas suas casas. E depois, vamos dizer assim, depois da reunião, eles vêm procurar você. Vem procurar, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de ajuda. Aí você vai visitar as casas. E nessa hora de visitar as casas, você ganha a família. Essa hora você pode pregar evangelho. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Como esse resultado está sendo tão positivo no comando da Dutra no Estado de São Paulo, hoje todo o Estado de São Paulo entrou nisso. Então, o comando geral está apoiando isso. Então, e nós tivemos uma boa entrada, né, já aqui na Dutra. Então nós gostaríamos que mais irmãos pudessem ser capelões, só que precisam ser treinados, de certa forma, por nós, para fazer uma coisa direito, para não queimar também a nós, né? Dali a pouco nós vamos ser queimados. Não, essa turma aqui não sabe o que está fazendo. Não, tem que fazer uma coisa direitinho. Então nós queremos montar nosso curso de capelania pelo Instituto mais para frente. Então essa primeira turma, quem sabe, né, alguns deles serão até professores futuramente de dar esse tipo de curso, tá? Então, só explicando um pouco para os irmãos por que nós nos interessamos tanto, porque está ganhando pessoas, tá? Aleluia. Amém. Oi? Então, irmãos, quem gostaria de participar desse curso no dia 4, levanta a mão. Ó, Jones, levanta aí para a gente. Levanta bem o braço, por favor, querido, só para a gente...
Deixa eu perguntar diferente. Deixa eu perguntar diferente, perdão. Quem já fez a pré-inscrição? Quem já pagou os R$20 e já mandou para o Jones? Ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Jones, que já pagaram aqui, estão na sala. Agora, quem ainda não pagou a pré-inscrição e quer fazer o curso de capelania domingo agora, irmãs também pode, tá? Irmãs também pode. Deixa eu contar, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. No final da reunião, por favor, irmãos, procurem o Jones, tá? Porque ele pode passar esses detalhes para vocês aqui. Tá? Vai ser na sala amarela, como eu falei, domingo agora, das 13 às 18, 19 horas no máximo, tá? Capelão reverendo Lissandro Alves, que vai ser o nosso facilitador, que foi o contato que o Cláudio trouxe para nós, né? E aqui estão os dados também que vocês podem pegar com o Jones depois. Quanto que deu no total agora? Quantos nós estamos, Jones? Nós tínhamos 11, mas desses 11, quantos são os que já estão aqui? Esse que é o problema. Que são os 4. Eu já tinha feito 7, 11. Então, 11, são 4 na verdade. 4 mais os que levantaram a mão agora. Quanto que deu? 12 mais 4, então nós temos... Então, mas desses 12, você tem que subtrair aqueles que já tinham feito, que estão nos 11. Tá, então são 23. E esse número, o que você acha? O ideal seria uns 30 irmãos. Não tem mais 7 irmãos interessados que não gostariam de participar? Sua cunhada? Tá, então, 1, 2, 3, 4 a Lia, beleza? 5, o Adão já está na lista, não está? Beleza. Então nós chegamos em 28, 29, 30, amém! É bom. É o último, Adão. Amém. Queridos, então só quero ressaltar, hein, por favor, não esqueçam de trazer uma foto 3x4 no dia, tá? E cópia simples do RG e um comprovante de endereço. Isso é importante vocês trazerem no domingo, tá bom? Fala, Jones. Isso, boa. Esses dados, irmãos, eu passei por e-mail para o grupo que está nos cooperadores regionais e passei por WhatsApp também. Tá? Então, acho que a maioria tem isso aqui. Por favor, divulguem isso aqui, divulguem para os irmãos. Esses dados já estão lá, tá bom? Que mais? Reunião do Partido do Pão, formato Grande Bucafé, no próximo domingo, irmãos. Agora 4, né? Também, antes do curso da capelania, nós vamos ter essa reunião. Nós vamos fazer um lançamento do livro Resiliência aqui para as igrejas da região 8A. Tá? Então, da Grande São Paulo, né? Então, promovam, falem para os irmãos virem para essa reunião. Tá? Vai ser uma reunião especial porque vai ter esse lançamento do livro, né? Inclusive, né, Ildeu, falar aquela ideia, né, que na conferência, onde vai estar o Pedro, o Ezra e o André, poderiam estar assinando os livros, né? Autografando os livros na conferência, tá? Também vai ter um caráter de pregação do evangelho, irmãos, lembrando que todo primeiro domingo do mês, a reunião de Partido do Pão, no formato Grande Bucafé, vai ter uma palavra de evangelização. A gente crê que os irmãos devem trazer convidados e que uma palavra para eles vai ser falada. Então, nesse domingo, o irmão Ildeu vai estar falando a palavra e ele vai estar falando, primeira parte, uma pregação do evangelho para ajudar os convidados. E depois ele vai passar o encargo para todos nós, né? E também a questão das ofertas, irmãos. Foi falado na conferência para a gente estar sempre reforçando nas igrejas a questão do preparar em casa. Tá certo? O preparar em casa, irmãos, é uma atitude bastante espiritual, muito boa, de se praticar em famílias, né? Já separando as ofertas para que na reunião de domingo possamos trazer as ofertas, tá bom? Amém? Agora, ofertas grão de areia e sócio do evangelho. Eu passo a palavra para o irmão André e para a irmã Joyce.
Amém. O irmão, a gente deve recordar que o irmão Dong, ele sempre falava que ofertas pertenciam ao ministério de riquezas materiais, não é? Ele comparava com três ministérios que são mais importantes, né? Ministério da palavra, ministério de serviços e depois ministério de riquezas materiais. Não é que a palavra, claro que a palavra vem primeiro, mas o ministério da palavra depende do ministério de riquezas materiais. E ministério de serviços também depende do ministério de riquezas materiais. E o ministério da palavra precisa tanto do ministério de serviços como do ministério de riquezas materiais. Então, na vida da igreja, esses três ministérios são equivalentes de importância, né? Mas na nossa prática, nós sempre deixamos oferta lá atrás, né? Mas, graças ao Senhor, como Pedro falou, nós não podemos viver pela lógica. Se nós vivemos pela lógica até agora, nós precisamos nos arrepender e mudar nosso conceito e viver pela fé. Amém. Senhor Jesus. Amém. E então eu falo isso porque foi uma coisa acima do que nós pedimos ou pensamos que aconteceu lá na estância durante a conferência. No primeiro sábado, né, foi arrecadado 171 mil. Vocês lembram disso, né? E nós já estamos vibrando, os cooperadores, graças ao Senhor, babá, babá. Foi recorde, né? Depois, no segundo sábado, mas anterior a isso, Pedro deu uma palavra na sexta-feira sobre ofertas. Ele não falou, vocês têm que ofertar, não. Simplesmente mostrou na palavra a nós. Né? Eu me lembro que falou de Abraão, de onde surgiu o dízimo, né? O dízimo surgiu de uma reação espontânea de Abraão, né, ao Melquisedeque. E Melquisedeque representa Deus, né? Porque não sabia de onde veio, de repente apareceu lá, não é? E não tem fins de dias de resistência, então significa que é um sacerdote para sempre. Aleluia! Amém. E esse sacerdote, esse sacerdócio é que o Senhor Jesus herdou. Então hoje ele é nosso sumo sacerdote. Amém. Então, irmãos, então foi falado essa palavra, mas hoje tomou-se essa palavra dízimo muito pesada. Parece que você tem que cumprir aquilo lá como lei, né? Não é pela lei, é pela fé. Amém. Eu acho que o dízimo é um padrão meio assim, né? Para os judeus, né? Tem um versículo, né, no capítulo 5 de Mateus, eu vou citar, todo mundo conhece, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, o que acontece? É bom a gente conferir, né? Porque vos digo que 5:20 de Mateus, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, nós precisamos exceder esse padrão dos judeus que é dízimo, né? Isso é excedente, a nossa fé é excedente. Amém? Então não podemos limitar a nossa fé. Ó Senhor Jesus. Então, aí foi dado essa palavra, e depois Jacó também, Jacó negociou com Deus. Olha, se Deus me guardar nessa viagem que vou empreender e tal, e me trouxer de volta são e salvo, então eu dou 10%. É jacosada mesmo, sabe? Nós não podemos negociar com Deus. Nós precisamos dar como a nossa reação espontânea. Amém. Nós amamos o Senhor. Amém. Amamos a obra do Senhor. Amém. Nós damos por causa disso. E também, outra coisa muito importante que foi falado, que
não é por necessidade. Eu errei muito nesse aspecto, me arrependo. Eu levantava para falar oferta, irmãos, vamos ofertar, porque a igreja está precisando de comprar isso, a igreja precisa de fazer outras coisas. É tudo por necessidade. Agora esquece a necessidade. Não é por necessidade. Nós temos que ver que isso é uma graça. É benefício para nós. Mesmo que não tenha nenhuma necessidade, nós temos que ofertar. Não é verdade, irmãos? Aí falado essa palavra, no sábado de manhã, né, foi feita a oferta, e aí, irmãos, superabundou. Nosso Senhor Jesus, muito acima do que quanto pedimos ou pensamos. Foi 355 por aí. 380. E, tem um detalhe, hein? Quando foi 171 mil, no primeiro sábado, tinha 6 mil irmãos. E no segundo sábado, tinha só 4 mil irmãos. 4 mil irmãos ofertaram 380 mil reais. Isso é ou não é um milagre? Isso aconteceu no nosso meio. Pela primeira vez na história. Ó Senhor Jesus. Milagres tem ou não tem milagre? Eu acredito em milagres. Por isso, irmãos, vamos ofertar é pela fé. Então, esse negócio de você preparar em casa é muito importante. O que tiver proposto em seu coração. Então, existe um trabalho aí. Não é chegar aqui, quanto tem aqui? R$5, tá? Não é assim, irmãos. Eu me arrependo também. Algumas vezes eu ofertei assim. Tem que ir diante do Senhor. Ó Senhor, nesse domingo é dia do Senhor. Quanto que eu oferto, Senhor? E o Senhor vai te dar um valor. E desse valor, você não pensa pela segunda vez. É a primeira. Porque se você pensar a segunda vez, você vai diminuir. Não pense a segunda vez. Aquele valor original, a primeira que o Senhor te deu, é aquele valor lá. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. E o segundo item que vou falar sobre grãos de areia. Hoje saiu o relatório que deu quase 11 mil. 10 mil e pouco deste mês, né? Irmãos, não podemos desistir disso. A instância precisa desse dinheiro para ela acertar certas dívidas que ela tem. Foi falado, né? Nós temos ainda 13 meses pela frente. Não podemos nadar e depois morrer na praia. Temos que manter a nossa oferta para a instância. Amém? Eu estava pensando mais ou menos 12 mil, 13 mil por mês. Aqui nós temos essa capacidade. Amém, irmãos? Amém. Então não vamos deixar a peteca cair. A instância precisa. E a instância, irmãos, é nossa. Puxa vida, não valeu a pena essa conferência internacional? Amém. Então, irmãos, além disso, precisamos também incentivar, encorajar os irmãos que não foram. A nossa inscrição foi baixa. Foi em torno de 400 irmãos. Da Igreja de São Paulo, perdão. Precisamos superar isso, né? Perder essa conferência. Perdeu. Quem perdeu, perdeu. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, pedir para a Joyce nos ajudar a falar do sócio do Evangelho. Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Senhor Jesus. Irmãos, não tenho muita coisa para falar, não. O irmão André já falou tudo. Já estamos muito encorajados já a respeito de ofertar, né? Eu só gostaria de lembrar os irmãos dos sócios do Evangelho. Irmãos, é o nosso fundo, sabe? É da nossa região, é para o progresso do Evangelho na nossa região, também nas missões, né, no exterior, falando da África, né, o projeto Arca. Então, nós ofertamos para o projeto Arca diretamente.
que coopera diretamente com todas as missões no exterior. Então, irmãos, é muita graça. Então, a gente já está perseverando já aí há 4 anos. Irmãos, nós não podemos deixar realmente essa peteca cair. Nós precisamos lembrar os santos da importância de ofertar para os sócios do Evangelho. Né? Então, como os irmãos estão vendo, a gente já tem atuado através dessa oferta em várias frentes, irmãos. E eu posso dizer que não temos suprido todas as necessidades. Né? A gente tem colocado uma meta aí de entrar por mês 21 mil. E entra entre 17 e 19. E ainda falta para suprir os santos. Então, irmãos, nós precisamos nos encorajar. Né? Os santos que estão à frente de batalha, eles precisam desse valor para avançar. Né? Senhor Jesus. Então, os irmãos pode passar mais um? Eu queria lembrar também da questão dos gerentes locais. Né? Assim que os sócios do Evangelho trouxeram esse encargo, né, para nós, a gente estabeleceu irmãos que são gerentes locais, que promovem semanalmente nas reuniões essa lembrança na vida dos irmãos. Né? Irmão, lembra de ofertar para o sócio do Evangelho. Muitos gerentes recolhem o valor, fazem o depósito. Irmãos, todos nós precisamos ser esses agentes que promovem a oferta do sócio do Evangelho. Se na sua localidade o irmão esqueceu, não tem problema, você lembra. Então, irmãos, nós precisamos lembrar uns aos outros dessa oferta todo fim de semana, para que os irmãos sejam encorajados. Amém? Então, que nós possamos nos encorajar mutuamente, tá bom? E hoje nós estamos com a ajuda da irmã Isabela também, com um novo número dos sócios do Evangelho. Então, os irmãos tendo dúvidas, nós estamos à disposição dos irmãos. Irmãos, vamos nos encorajar. Vamos atingir nossa meta, superabundar e avançar nesse Evangelho. Amém, Senhor Jesus. Quanto mais irmãos ofertando, não importa quanto, né? Se o irmão, vamos dizer, não tem realmente muito dinheiro, se pode ofertar R$5 por mês, R$10 por mês, R$20 por mês ou R$50 por mês, irmãos. Quanto mais a gente tiver uma base grande, irmãos, parece que não, mas juntando esses grãos de areia, dá uma importância muito boa para a gente poder realmente tocar a obra na região. Imagina só aqui, desculpe dizer, nós estamos uma das principais regiões do país e a gente deveria tocar a obra com abundância de suprimento. Eu acho que nós, né, para atingir 20 mil não é difícil, né? Nós precisamos de atingir mais do que 20 mil. Então, se puder, vocês aí, né, de diversas igrejas, se souber na sua igreja, tem irmãos, né, que não participam, ou você mesmo não participa, já, né, que pode levar ficha? Como é que faz? Já leva ficha, já promove, tá? Vamos pulverizar isso, né? Mais irmãos sendo sócios do Evangelho, imagina só, a conta celestial dele, ele vai abrir uma conta no Banco Celestial, né? Aumentar o crédito dele lá no céu, né? Essa é a conta, irmãos, tá? Essa é a conta, caso você ainda não tenha. Anote aí, tire uma foto, tá? Novo número de telefone aqui, tá bom? Amém? Livro na minha mão e chave. Irmão Isaac. Jesus é o Senhor, amém? Senhor Jesus. Irmão, o Senhor fala lá em Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da sua tenda, estenda ao todo da tua habitação, alonga as cordas, firma bem estaca. Por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Mas o Senhor dá uma advertência para nós: não impeças. Nós podemos impedir, né? A gente ora para chover, mas não leva o guarda-chuva, né? Senhor Jesus. E eu queria aplicar isso no encargo. Não alaga a tenda. O Senhor está falando que esse ano de 2018 é o ano da multiplicação. Aí não adquire mais livro para levar para os irmãos, não é? Não investe mais no alimento diário, não investe mais no Jave. Irmãos, isso é prático. E a gente precisa ver isso positivamente. Senhor Jesus. Nós recebemos a palavra maravilhosa na conferência, né?
Saímos de lá cheios de alegria. Aleluia. Irmãos, mas essa palavra agora precisa ser ruminada. Não é? Nós precisamos ajudar os irmãos a ruminar. Como? Através da palavra escrita. Isaías capítulo 3, versículo 3, o Senhor falou para Ezequiel assim: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste livro, desse rolo. Então, irmãos, através dos apóstolos, o Senhor colocou a palavra na nossa boca, lá na conferência, né? Agora, através do livro, essa palavra precisa chegar nas nossas entranhas, através da palavra escrita. Então, nós queríamos encorajar os irmãos com o encargo do programa O Livro na Minha Mão, para que nós possamos incluir mais irmãos. Né? Nós precisamos ser essa libação, né? Sobre o sacrifício, né? Do serviço da fé dos irmãos. Cada irmão precisa ter o seu livro, irmãos. Cada irmão precisa ter o seu alimento diário. Né? E isso, irmãos, está acessível através do programa O Livro na Minha Mão, com apenas uma contribuição mensal, né? De R$20. Está fluindo água aqui, irmão. Glória a Deus. A Coopev... Não, está com plastificado. Amém. Jesus é o Senhor. A Coopev, ela mandou imprimir esses carnezinhos. Algumas igrejas, né, adquiriram, né? E nós queremos hoje falar para os irmãos que ainda nós temos à disposição. Através desse carnê, os irmãos podem administrar bem o programa O Livro na Minha Mão. Então, quem não tem, pode nos procurar no final. Amém? No final da reunião. Senhor Jesus. Então, irmãos, o livro atual, né, que nós agora estamos usando no programa é Herdeiros de Deus. Amém? Herdeiros de Deus. Também nós estamos aqui com o livro à disposição dos irmãos. As igrejas que têm algum pedido a mais, pode adquirir aqui conosco. Amém? E o outro encargo, irmão, a questão do JAVE, Jornal Árvore da Vida. Leia, assine e semeie o Jornal Árvore da Vida. Irmãos, isso aqui é um instrumento maravilhoso, poderoso. Nós não conseguimos dimensionar o alcance, né, desse instrumento sendo semeado, né, nas famílias, nas evangelizações, nos contatos com as pessoas. E nós queremos encorajar as igrejas, promovam saída de evangelização com o JAVE. Invista, irmão, nesse instrumento aqui. Não apenas seja um assinante, mas nós temos que multiplicar por 4, né? Né? A nossa capacidade, irmão, é muito mais, né, do que nós pensamos. Então nós queremos encorajar as igrejas, irmãos, representantes das igrejas aqui, invistam, irmãos, no pedido automático do JAVE para a sua localidade. A Coopev, ela dobrou o pedido dela, né, com essa fé de que as igrejas também vão investirem no pedido automático do JAVE. Irmão, nós temos que levar o guarda-chuva, vai chover, né? Nós temos que investir. Amém? Então, com essas palavras, nós queríamos encorajar os irmãos. E o Resiliência, não sei se você vai falar alguma coisa. Deixa eu só reforçar o encargo do Isaac. Irmãos, o Livro na Minha Mão, o programa Livro na Minha Mão, nem todas as igrejas, né, estão conseguindo captar uma boa porcentagem dos irmãos. Eu acho bom a gente se esforçar um pouco para ter cada vez mais irmãos entrando no programa Livro na Minha Mão. Quer dizer, fala para o irmão que por semana, se não tem dinheiro, R$20 por mês, cada semana R$5 é um refrigerante, certo? Um refrigerante que ele economiza, ele está ali, né, R$20 por mês ou R$5 por semana. Ele não precisa se preocupar com alimento diário próximo, não precisa se preocupar com os livros que serão lançados bimestralmente, né, daqui para frente, e ainda mais, depois de 1 ano, certo? Ele ganhará uma assinatura do jornal Árvore da Vida. Quer dizer, imagina só, se cada vez mais
irmãos da igreja, eu gostaria que chegasse a 100%. Quer dizer, ninguém se preocupa mais em ficar comprando, porque ele já tem automaticamente essa assinatura, não é isso? Então, se a gente puder trabalhar um pouco, para aumentar um pouco a porcentagem, acho que a melhor porcentagem entre nós aqui talvez seja ainda de 20% a 30% dos irmãos que entraram nisso. Mas precisamos chegar mais por perto de 100%. Isso vai ficar, irmão, virar um hábito. Quando pessoa nova entra, também já entra no programa Livro na Minha Mão, não precisa se preocupar, esqueci de comprar, não esqueci de comprar, ele já tem esse livro certo na sua mão. Tá? Então, por favor, faça um esforço, faça com que, por grupo familiar, os irmãos todos possam entrar no programa Livro na Minha Mão. Com relação ao jornal, irmãos, se você entrou no programa Livro na Minha Mão, a sua assinatura já vai estar feita já, tá? Depois de um ano, né? Depois de anos, a sua assinatura está feita. Mas não queremos só que você tenha o seu jornal. Seria bom usar o Jornal Árvore da Vida como instrumento de pregação do Evangelho, como nós usamos no passado. Então, eu acho que o serviço de literatura, né, Abigail? O serviço de literatura poderia proporcionar, sim, uns pacotes, fazer uns pacotinhos de, sei lá, de 10, né? 20 e tal, e os irmãos têm hábito de levar esses 10, levar esses 20, leva na sua bolsa, na mochila, no carro, porque qualquer oportunidade, você quer pregar evangelho, quer deixar alguma coisa com as pessoas, ou não trouxe nada, tá? Então, vamos começar. Esse ano não é ano de pregação do evangelho? 2018, então vamos usar essa ferramenta que nós temos. No passado nós usamos, né? Chegamos a ter quanto? Mais de 200 mil de tiragem, né? Mais de 200 mil de tiragem, e hoje nós estamos usando muito pouco disso, né? Que tal a gente restaurar, né, esse encargo, né? Vai no serviço de literatura, pega um pacote de 10, pega um pacote de 20, né? Coloca na sua mochila, coloca no carro, né? A gente começar a ter esse hábito de novo de pregar evangelho por meio do Jornal Árvore da Vida, tá? Irmãos, além da promoção do programa Livro na Minha Mão, quando você implementa o programa, a questão administrativa é muito importante, porque você sabe, pode, né, dar problemas, e tudo que a gente não quer é ter problema entre os irmãos. Então, se você tiver alguma dificuldade, está enfrentando alguma dificuldade por questões administrativas, eu peço a vocês que falem aqui com a Caris, o Lucas, o marido dela, tem feito um excelente trabalho aqui na igreja em São Paulo, viu? E eles podem ajudar vocês, como eles estão controlando, como eles estão fazendo para que o programa vá bem. E está indo muito bem aqui em São Paulo, graças ao trabalho bastante dedicado do Lucas e da Caris. Falem com ela está aqui, tá bom? Amém? Amém. Irmãos, sendo prático, nós trouxemos vários pacotes de 10 e 20, tá? Os irmãos poderão sair daqui já com chave, amém? Senhor Jesus. E o nosso... Esse aqui é inédito, né? O livro, a biografia do irmão Dong, né? Que traz o título Resiliência, a trajetória de Dong Yulão, ministro do Evangelho, né? Sei que vários irmãos já adquiriram, mas muitos irmãos ainda não adquiriram. Irmãos, esse livro é inspirador. Nós temos que encorajar os irmãos, os jovens ler esse livro, né? Puxa, essa nova geração, irmão, precisa ser inspirada, né, com essa biografia aqui do irmão Dong. E nós precisamos promover esse encargo. E nós contamos com você na sua localidade para estar promovendo, irmãos, né, esse livro, para que todos os irmãos tenham acesso e possam adquirir esse livro. Amém? Jesus é o Senhor. De novo aqui, tá reforçando aqui, né? Irmãos, esse livro eu acho que não deve ser só entre nós. Esse livro precisa, na verdade, precisaria, ele merece estar nas livrarias seculares, em outras livrarias, merece, irmão, ser divulgado lá fora. Então, se você puder divulgar também lá fora, com seus colegas, amigos, certo? E fazer, né, essa divulgação e vender para eles, você pode ter certeza que isso aqui vai produzir fruto, tá? Porque esse testemunho aqui é muito singular, né? Então, vamos ter encargo também de levar isso para fora, tá? Amém, irmão? Jesus é o Senhor. E só reforçando também, irmãos, esse livro não fala simplesmente da biografia do irmão Dong, fala da história das igrejas. Então, esse livro é de um valor impressionante para todos nós, né? E para o público de fora também. Agora, CEAP e comportagem, irmão Jones. Deixa eu ver. Senhor Jesus!
Amém. Graças a Deus pela ferramenta do CEAP. Amém? Graças a Deus pela ferramenta do CEAP. Irmãos, cada dia que passa, essa ferramenta se torna cada vez mais importante para a nossa vida da igreja. Eu estava lendo o artigo, do CEAP, aqui do livro Resiliência, e realmente o CEAP é um legado deixado para nós. E o item que é o eixo, vamos dizer assim, do CEAP, é a palavra aperfeiçoamento. E o Senhor tem falado muito sobre isso, né? E o aperfeiçoamento, ele está ligado à edificação do corpo de Cristo. E também nos leva até que todos cheguemos. Amém? Todos nós vamos chegar lá. Aleluia! Então veja, irmãos, quando o Senhor mostrou isso para o irmão Dong, é algo tremendo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 12, que todos os santos precisam ser aperfeiçoados. E hoje nós temos dentro da nossa vida da igreja uma ferramenta. E aí eu quero encorajar os irmãos. Todos nós, irmãos, precisamos passar pelo CEAP. O CEAP não é mais algo de uma elite. É para todos os santos. E isso, irmãos, tem tudo a ver com a edificação da igreja. Amém? Então, graças ao Senhor, o Senhor nos deu o CEAP Lorena. Já há quase 3 anos, 2 anos e meio, né, Marivaldo? O Senhor nos deu essa bênção no eixo Dutra. O irmão Pedro acabou de falar sobre a importância da cidade de São Paulo e o irmão Dong viu que esse eixo é o eixo mais importante do nosso país, porque liga as 2 capitais mais importantes do país. E ele orava há 30 anos para que o Senhor nos desse uma obra ali no eixo da Dutra. E graças a Deus, o Senhor nos deu o CEAP. E nós estamos esses 2 anos e meio ali trabalhando. E graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado frutos. Na primeira turma, nós tínhamos a esperança de poder completar o alojamento, que foi feito para capacidade para 24 CEAPistas. Quando nós terminamos o alojamento, Sung? Todo mundo ficou alegre. Aleluia, glória a Deus. Quando o irmão Dong chegou lá, falou, cabe quantas pessoas? Cabe 24. Para nós era... O irmão Dong falou, é pouco. Eu falei, Senhor Jesus. E o segundo ano, lutamos para conseguir encher os alojamentos. Não conseguiu. Esse terceiro ano, terceira turma, nós oramos. Os CEAPistas, antes da conferência, eles oravam toda noite lá no CEAP, para que o Senhor nos desse mais CEAPistas. E colocamos uma meta de 30, começar essa terceira turma com 30 CEAPistas. Aleluia! Graças ao Senhor, irmão Pedro esteve lá na quarta-feira, dia 21, e foi uma festa maravilhosa. O Senhor superabundou. Nós iniciamos essa turma com 32 irmãos inscritos. E graças ao Senhor, irmão, está chegando gente todo dia. Agora a nossa oração é para mais alojamento. Irmãos, casais estão querendo se consagrar ao Senhor no CEAP. Graças a Deus, o Espírito está atuando, e as igrejas também estão, aos poucos, entendendo a importância dos irmãos serem aperfeiçoados no CEAP. Amém? Então, quero encorajar os irmãos a promover o encargo do CEAP nos seus locais. Coloque, irmãos, na ficha de avisos, Nós damos aviso para tudo, Só não tem lá o aviso do CEAP, Se em toda reunião você der o aviso do CEAP, toda reunião vai ter um CEAPista. Amém?
Aleluia. Então eu quero encorajar os irmãos a fazerem isso nas reuniões, darem aviso, porque não podemos mais baixar esse número. Amém? Queremos que seja de 30, 40, 50 e assim por diante, porque esse encargo é muito forte. A Dutra merece realmente uma obra de impacto, né? As cidades ali precisam de uma pregação do evangelho forte, de igrejas fortes, para nós trazermos o Senhor de volta. Amém? E nós vamos ter agora, dia 7 e 8 de abril, também era um sentimento nosso, desde quando nós começamos ali o CEAP, era ter uma força-tarefa que pudesse alcançar tanto os irmãos do Rio, quanto os irmãos de São Paulo. Então o Senhor nos deu esse encargo agora no mês 4, dia 7 e 8. Nós vamos ter uma força-tarefa para o eixo Dutra. Então nós vamos pegar as igrejas em São Paulo, as igrejas do Rio. As igrejas do Rio vão vir do Rio até a região do sul fluminense. Vai fazer uma pregação do evangelho ali no sul fluminense. As igrejas de São Paulo, sai daqui de São Paulo, vai para o Vale do Paraíba. Vamos fazer uma pregação do evangelho ali no Vale do Paraíba. Isso vai ser no sábado, dia 7. E no domingo, nós vamos nos encontrar, as igrejas de São Paulo e as igrejas do Rio, vamos nos encontrar no CEAP. Amém? É de Deus ou não é isso aí, meu? Aleluia! Aleluia, é isso aí mesmo, Douglas. Orar, jejuar, para que o Senhor possa nos dar poder para sairmos na pregação do evangelho. Então eu quero aqui, né, o irmão Marivaldo está cuidando da logística, né, desse trabalho. Então nós vamos passar logo mais para os irmãos aí nos grupos, né, os irmãos responsáveis, como vai estar funcionando, né, isso aí. Nós, no mínimo, nós precisamos de 50 irmãos aqui de São Paulo e 50 irmãos do Rio. Nós já fomos 2 vezes lá no Rio de Janeiro, fomos esse final de semana participar de uma conferência e os irmãos já estão a todo vapor, já estão com 2 ônibus alugados para poder vir para a Força Tarefa. Então, ou seja, já tem 100 pessoas e já estão contando com 100 irmãos para essa Força Tarefa, né? Então, nós vamos também daqui para lá, no mínimo é 100, né? Amém? Tudo isso, irmãos, para promover a vida da igreja no eixo Dutra. Amém? Então, quero encorajar as igrejas, irmãos, para estar junto conosco nesse encargo. E os irmãos já... Está aqui, Ulisses? A camiseta? Então, os irmãos, né, do Rio, já até, irmãos, fizeram arte para todos nós usarmos uma camiseta nesse dia. Então, está aqui Força Tarefa, né? Eixo Dutra, CEAP Lorena. Uma frase ali, posso orar por você. E atrás tem... Aí. Aleluia! A fé do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Então vamos todos... Amém. Amém, irmãos? Então, o preço da camiseta nós estamos negociando, mas não vai passar de R$20. Os irmãos estão vendo um preço ainda mais baixo que esse, né? Mas não passa de R$20, vai ser menos de R$20, uma boa camiseta para a gente usar nessa força-tarefa. E também nós queremos pedir algumas igrejas aqui que tem tenda. Nós vamos precisar de tendas nesse dia, porque nós queremos, irmãos, fortalecer o encargo do Bucafé. Então nós vamos sair com tendas, montar tendas nas cidades com a faixa Bucafé, com um cafezinho para as pessoas, com uma equipe de irmãos ali para orar com as pessoas e levar esse evangelho adiante. Amém? Irmãos, alguns avisos rápidos antes de nós terminarmos, tá? Nós havíamos programado, irmãos, essas reuniões aqui ocorrerem aos sábados de manhã. Porque a gente cria
que o sábado seria um melhor dia para os irmãos chegarem até aqui. Mas nós queremos consultar vocês. Quem aqui acha melhor que a reunião seja feita sábado de manhã? Essa reunião aqui, sábado de manhã. Levanta a mão, por favor. Quem acha que é melhor segunda-feira à noite? Irmão, segunda-feira a maioria... Então eu acho que vamos fazer segunda-feira? Então já tem outra alteração para fazer no calendário, tá? Então, quando eu mandar para vocês o calendário amanhã, já terá essa alteração. As reuniões de sábado terão passado para segunda-feira. Amém? Tá bom? A próxima vai ser então, irmãos, dia 23 de abril. Tá ok? 23 de abril, a próxima reunião aqui dos cooperadores regionais, aberto para irmãos e irmãs também, tá?